possibilidade. Mas o maior risco em desenvolver esse tipo de doença é esse padrão aqui. Às vezes a obesidade é tão avançada, né, que a gente perde essa referência de padrão, tá? Bom, então, né, se a gente sabe que gordura em determinados locais do corpo são indicadores de risco, a gente faz o quê? A gente avalia essa quantidade de gordura ou mensura as circunferências desses locais para poder também fazer esse prognóstico, né? Para a gente poder cuidar com a possibilidade desse nosso cliente ou paciente desenvolver algum tipo de doença. Então, como é que a gente consegue avaliar essas circunferências da cintura, do abdômen, do quadril, que são regiões, né, que a gente viu que tem ali algum risco? Bom, existem técnicas, que é a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada, mas que são muito caros, né, e não são acessíveis à prática clínica. A gente não tem esse tipo de ferramenta na nossa prática clínica. Também, né, se o paciente tiver ascite ou alguma visceromegalias, ou seja, aumento de alguma das vísceras, a circunferência pode ser usada, mas a gente tem que ter um parâmetro de avaliação individual do paciente. Se não, gente, não utilizando ressonância, nem tomografia, e nem, né, ou até usando um parâmetro individual, a gente vai fazer as circunferências com a nossa fitazinha métrica comum mesmo, tá? E aí, quais são os protocolos para a gente aferir circunferência de cintura, abdominal e circunferência de quadril? Bom, a circunferência abdominal, ela é realizada bem acima, né? Você vai fazer, abranger toda a circunferência ali do abdômen, mas vai medir ela bem acima da cicatriz umbilical, na direção da cicatriz umbilical. Já a circunferência de cintura, ela ou é feita no menor diâmetro abdominal, a gente tem, né, principalmente nas mulheres, uma determinação natural, tem um menor diâmetro ali na região da cintura mesmo, ou, né, se não for possível, e nos homens, que é mais difícil, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. E o avaliador tem que estar postado na frente do avaliado. Meu Deus, né? Difícil a gente transmitir essa técnica assim só falando, mas ali tem uma imagem, né? A gente vai tentar ilustrar com a imagem, e eu coloquei também uns vídeos para vocês darem uma olhadinha nas técnicas e nos protocolos. A circunferência de quadril, perdão, esqueci de colocar aqui, tá? Depois eu corrijo para postar essa aula para vocês. Ela é determinada no plano horizontal, no nível de maior protuberância posterior dos glúteos, no bumbum mesmo, tá? No maior diâmetro ali do bumbum, com o avaliador postado lateralmente ao avaliado, tá? Essas medidas, elas não devem ser feitas por cima da roupa, quando a gente fala de abdômen e de cintura, ou com roupas muito aderidas ao corpo no quadril. Por exemplo, essas calças, essas leggings que a gente tem hoje, elas acabam diminuindo, sabe, o valor da circunferência. Então, tem que ser uma roupa leve, mas não dessas que ficam muito aderidas, que tem uma tensão muito grande sobre o corpo. Tá? Então, ó, essa aqui é a circunferência da cintura, vê que ela tá aqui, ó, aqui mais ou menos fica a última costela e aqui fica a crista ilíaca. Foi encontrado o ponto médio, ou aqui nesse caso, acho que ele usou mais, foi o menor diâmetro mesmo, dá para ver, né, a cinturinha marcada aqui nessa foto. E a abdominal, ó, ela é feita mais embaixo, tá vendo aqui? Usando como referência a cicatriz umbilical. Bom, uma vez, né, com essas medidas em mãos, o que a gente faz com isso?
Bom, eu falei que elas são indicadores de risco, mas como que a gente vai saber se o valor que eu encontrei indica ou não indica risco? A gente tem algumas tabelas, né, de comparação. Então, a gente tem a mais utilizada, essa de Ordovas e colaboradores, de 2007, que fala, né, da circunferência da cintura de acordo com o gênero, homem e mulher, em brancos, negros e orientais. Então, foram considerados por Ordovas risco de complicação metabólica associado à obesidade quando no homem o valor for igual ou maior do que 94 centímetros, tá? E muito elevado, né? Assim, igual ou maior do que 102 centímetros. Brancos e negros, tá? Na mulher, valores igual ou maior a 80 centímetros, elevado e muito elevado, igual ou maior do que 88 centímetros. E nos orientais, para homens, igual ou maior do que 90 e para mulheres, igual ou maior do que 82, que está cortado aqui, tá? É um valor menor aqui para as mulheres orientais. Bom, a gente tem também umas outras tabelas, né, que foram sendo desenvolvidas e avaliadas. Essas duas aqui, elas são são indicadas pela Associação Brasileira, né, pela ABESO, de sobrepeso e obesidade. Então, fala que no homem existe um risco de complicação metabólica aumentado com os valores iguais ou acima do que 94, na mulher igual acima que 80, e muito aumentado ou aumentado substancialmente no homem igual ou maior que 102, na mulher igual ou maior que 88. E eles determinam aqui nível de ação, tá? Que significa a importância de se recomendar a redução da medida da circunferência abdominal quando um é menos importante do que 2. Então, a gente tem que, se tem riscos aumentados, a gente já recomenda a redução de peso, né, ou de circunferência. E aqui a gente tem também uma tabela que junta várias medidas, né, como são a circunferência abdominal e IMC, para avaliar obesidade, risco de diabetes e doença cardiovascular. Essa também é do ABESO, então ela não usa só a circunferência. Ela coloca o índice de massa corporal, certo? Homem e mulher, e vai determinando os riscos aqui, tá vendo? Então, por exemplo, né, vamos falar, uma mulher que tenha valor entre 80 e 88 e um IMC entre 20 e 29,9 tem um risco aumentado para diabetes e doença cardiovascular. Tá? Se for essa mesma mulher e ela tiver um valor acima de 88, o risco é muito alto, tá? É bem alto já, né? É alto, perdão. E aqui, se o valor, né? Se ela tiver um IMC, esse mesmo valor de 88, um IMC igual ou maior do que 30, é muito alto. Bom, só para ilustrar para vocês que a gente tem várias tabelas comparativas. Bom, e a circunferência do quadril, né? Que é no maior diâmetro, aqui ele está de frente, mas tem que pegar o maior diâmetro do bumbum com um avaliador de perfil para o avaliado. Então, ela é indicador também do tipo de distribuição de gordura. Lembram que a gente viu lá o androide e ginecoide? E aí, quando a gente soma, né, quando a gente junta a informação da circunferência de cintura com a de quadril, a gente constrói o que a gente chama relação cintura-quadril, que também identifica, né, tipo de gordura e risco cardiovascular. Então, existe essa fórmula, que é da Organização Mundial da Saúde, onde a gente coloca a circunferência da cintura em centímetros, dividida pela circunferência do quadril em centímetros, e compara, ó. Então, também tem várias tabelas. Se esse valor no homem for maior do que 0,95, ele tem um alto risco
de desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares. Se na mulher essa relação for maior do que 0,85, ela também é alto risco. Aí tem outros intervalos que mostram para o homem e para a mulher risco moderado e baixo risco. Essa é uma tabela desenvolvida em 1986, vejam que já faz tempo. Em 88, o Lotman e os colaboradores dele desenvolveram uma que colocava também aqui, né, os mesmos riscos, baixo, moderado, alto, mas vejam que os valores são um pouquinho diferente para homem e para mulher. O valor do homem pode ser sempre um pouco mais alto que o da mulher, tá? Depois, em 98, o Consenso Latino-Americano de Obesidade trouxe, né, aqui esse padrão que era risco para homens, valor de relação maior do que 0,90 e para mulheres maior do que 0,85. E aqui o Bray e Gray, em 1988, também construíram uma outra tabela que, ó, dividia além de gênero por faixa etária, tá vendo? Porque aí mostra, tá vendo? Quanto mais jovem, né? Então os índices são mais baixos, enfim, e avalia também mudança de composição corporal. Mas, assim, gente, via de regra, tá? Quando a gente faz a relação cintura e quadril, a gente sempre aponta como risco qualquer valor que seja. Aqui era maior, viu, gente? Maior do que 1, tá? O sinalzinho tá errado. Então, para não ter risco, tem que ser menos do que 1. E qualquer valor acima de 1, vou mudar também no material de vocês, é considerado risco, certo? Vamos ver se eu já consigo mudar aqui agora, que aí já fica... Isso, consigo. Aí já fica esclarecido aqui para vocês, tá? Tinha um outro aqui, né, que eu tinha que mudar, gente. Cadê o que era? Aqui atrás. Meu Deus, agora eu não lembro mais. Mas depois eu vou passar. Bom, aqui, né? Lembrei. Circunferência de quadril, né? Só para ficar já corrigido. Quadril. Isso, aí. Salvar, vamos voltar lá onde a gente parou, ok? Então, a gente viu isso? Bom. Outra relação que utiliza circunferências é a relação cintura-estatura. Essa é uma relação criada há um pouco menos de tempo, tá? Então, ela usa o perímetro ou a circunferência de cintura em relação à estatura e ambas medidas em centímetros, tá? E foi a Organização Mundial da Saúde que passou a indicar o uso dessa relação, sabe? Porque ela defende que o aumento da deposição de gordura abdominal na população pode fornecer um indicador sensível dos problemas de saúde pública, que tem relação com o sobrepeso e suas consequências. Eu coloquei essa descrição aqui grandona, né? Acabou ficando um slide um pouco poluído, porque eu acho que na hora de estudar, se eu deixar só uma frase, né, para esse tipo de conceito, eu acho que vocês podem não se lembrar, tá? Se vocês acharem que está muita coisa escrita, que fica muito poluído, que vocês preferem buscar, eu só deixar só um conceito breve, vocês me sinalizam e conversam comigo ali no chatzinho e me falam, tá bom? Então, ó, outros indicadores da distribuição da gordura corporal têm sido proposto com a razão cintura-altura, como a razão cintura-altura. E a própria medida do perímetro da cintura na identificação no risco de doença cardiovascular. Isso aqui a gente já viu, mas aqui essa aqui está assim.
Então, essa relação,